suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz um esboço rapidinho hoje. 2 Coríntios 13, verso 8. Página, na minha Bíblia, 1531. Novo Testamento. Glória a Deus. Coríntios 13, 8. Página 1531. No Novo Testamento. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu vou repetir. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem é que vai combater a verdade? Quem é que combate a verdade, senão pela verdade? É impossível combater a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer uma reflexão, rapidinho, dos tempos que estamos vivendo. De fato, que vivemos uma democracia. Cada um vota em quem quer, não vou citar nome de político aqui. Só que eu tenho uma preocupação com o Brasil. Eu tenho preocupação com o povo brasileiro. Eu tenho preocupação com a igreja. Eu tenho preocupação com as crianças. A sua decisão pode instalar ou não um caos social. Então, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia é Deus falando. É a verdade pura. Aqui é Deus falando. Aleluia, glória a Deus. A mentira pertence ao diabo. Deus deu para... Você sabia que o diabo tem uma paternidade? A única paternidade que o diabo tem é que ele é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler aqui, quando vamos folhear, Romanos 13, 1. Todos devem sujeitar as autoridades governamentais, porque não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram porque estabelecidas por Deus. Outro verso, Mateus 22, 21. Dizem eles, dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Aleluia. Dizem eles, de César, então ele disse, dá, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você está na terra, você é cidadão do céu, mas você está na terra. Você é cidadão da terra. E aqui existem leis, e leis têm que ser cumpridas. Deus não anulou a cidadania humana. Ninguém aqui, campeão no mundo, é anjo. É cidadão da terra. E se você tomar a decisão errada, em qualquer época da vida, você vai pagar o preço. Porque existem leis. Aleluia, glória a Deus. Deus não anulou. Eu estou muito preocupado com a eleição. Não vou falar de política aqui. Cada um tem uma preferência política aqui. Amém? Glória a Deus. Vote em quem quer. Vivemos a democracia. Agora a palavra aqui é de acordo com a Bíblia. Para você tomar uma decisão por caos, não ser instalado. Eu estou muito preocupado com isso. A Bíblia diz em Oséias, o meu povo foi o que? Destruído, porque lhe faltou conhecimento. Deus está dizendo que o povo dele, não é ímpio e pecador não, o povo dele foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. A igreja de Deus precisa ter conhecimento. Para não ser destruído. É a palavra, irmão, não sei ou não. Também diz, não lembro se é em Provérbios, no verso de Oséias, o meu povo pereceu porque foi destruído ao mesmo sentido. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus não anulou a cidadania humana. Ninguém aqui é anjo, é ser humano. E você tem que exercer sua cidadania. E quem você vai colocar pode interferir indiretamente, não diretamente, no teu futuro. Porque quem cuida do teu futuro é Deus. Mas você pode ter um pouco de aperto. Quem você vai colocar lá no dia 30? Aleluia, glória a Deus. Mas por que está falando política? Porque a política, Deus instituiu autoridades. José, filho de Raquel, nascido de um milagre, filho de Jacó, ele foi um governador político.
É Deus que levanta. Aleluia, glória a Deus. Moisés foi o maior estadista da história. Político. Ele tirou o povo hebreu do Egito. Daniel foi o primeiro ministro de um grande império pagão. A Nova York de hoje era um império rico babilônico. Ele foi o primeiro ministro político. Deus constitui autoridade. E a gente faz a parte da gente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem um grupo aí que pega um arco-íris, que faz o sinal que Deus deu, como um arco celeste, para que o mundo não fosse destruído pelas águas do dilúvio, e aplica na diversidade. E Deus não está nisso. Eu vou me aprofundar porque não tem tempo. Se tivesse tempo, ela vai pregar, eu ia me aprofundar aqui. Porque o povo de Deus não pode ser destruído por falta de conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Existem pessoas e grupos que são a favor do aborto. E Deus é pela vida e não pelo aborto. Analise, igreja. A quem você vai dar força? Porque o teu futuro pode ser bem pouquinho comprometido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. A criança, irmão, ela está em simbiose com a mãe. Enquanto a placenta não estoura, a criança está dentro da mãe. Matar uma criança, o aborto é, aleluia, a maldade dos poderosos contra o indefeso. E Deus não está no aborto. E tem gente aí aprovando aborto. Igreja não pode compactuar com aborto. Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é vida e Deus não é morte. Aleluia, glória a Deus. E a diversidade, hein? Mulher com mulher, eu digo porque Deus me dá autoridade para falar. E homem com homem. Deus criou macho e fêmea. Homem para mulher e mulher para o homem. Não mulher para mulher e homem para o homem. Foi Deus que criou. E eu não posso ir contra a palavra de Deus. Está aqui. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se quiser contra Deus, vai falar com Deus. Só isso. Aleluia, glória a Deus. Deus criou o ser humano perfeito porque Deus é perfeito. Mas por que está saindo desordem? Pecado no mundo, igreja. Aleluia, glória a Deus. Como é que um homem se ajuda com outro homem? Pecado. Ser humano é modelo de comportamento. Às vezes o ser humano adquire aquele comportamento de criança e vai tendo até a fase adulta. Mas Deus liberta. Se for para a ciência, é impossível a mulher querer ser o homem, querer ser a mulher. A diferença genética de homem e da mulher é de 6.000 genes. É impossível a mulher nascer para ser homem, nascer para mulher. E tem pessoas que querem aplicar isso e Deus é contra isso. Aleluia, glória a Deus. Glória. É abominação aos olhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas como é que isso acontece? Pode ser espiritual também. Ação do diabo. Aleluia. Mas em tudo Deus liberta. Aleluia. Glória. Glória a Deus. E as drogas, hein? Querem aprovar as drogas. Se você tem filho das drogas, se aprovar, tu vai quebrar a cara mais ainda. Tem gente que é dominada por uma planta. Aleluia, glória a Deus. E estão querendo aprovar. E Deus não está nisso. Querem parar os cultos. Por favor, em nome de Jesus. Querem parar os cultos, projetos, planos para parar os cultos. E Deus não está nisso. A igreja é o maior empreendimento, o maior patrimônio da história. Faz mais de 2000 anos que a igreja vem dando certo e vai continuar dando certo. Perseguiram os cristãos na arena romana. Os leões matavam os cristãos. Mataram os cristãos na cruel noite de São Bartolomeu, na França. Mao Tse-tung, aleluia, glória a Deus, um chinês, um presidente da China, matou cristão na Praça Vermelha. E esse tipo de perseguição pode voltar a acontecer, só depende de você. Os cultos podem ser parados. Aleluia, glória a Deus. Erotização de criança. Uma criança de 4 anos de idade
decidir qual vai ser o sexo dela. Isso é abominação perante Deus e Deus não está nisso. Deus não compactua com pecado, com ceboseira. Deus não compactua com nojeira. Porque nada podemos contra a verdade. Ninguém pode se levantar contra a verdade. Está aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Que pena que não tenho mais tempo. Aleluia, glória a Deus. Só vou dizer, tinha mais aqui, mas só vou dizer uma só aqui para finalizar, que não dá mais tempo. Você sabe como Deus trata o homem e a mulher? Você vai sair daqui aprendendo. Você sabe como Deus trata o homem e a mulher? Tinha mais coisas para eu falar, mas já tem mais aqui, eu tenho que dizer. Sabe como Deus trata o homem e a mulher? Deus trata o ser humano como um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. 4. É assim que Deus trata a mim e a você. Ninguém aqui é santo. Santo só Deus Jesus. A gente tenta santificar. Ninguém aqui é anjo. Existe lei na terra. E tem regras que a gente tem que seguir. Se quiser ter uma vida em paz. Porque lá em Timóteo diz: orai pela cidade para que tenha paz. Se a gente não orar, irmão, para o país, para tudo dar certo, a gente não vai ter paz. Deus trata eu e você como ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Quer saber? Antigo Testamento, o povo hebreu, quando saiu do Egito, biológico, tocava na rocha, saía água. Maná caía do céu. A gente precisa se alimentar. Sociológico, Deus juntou as tribos. A gente precisa da família e a família não pode ser destruída. Sociológico. Você precisa comer, biológico. Você precisa ter família, sociológico. Psicológico. O povo se alegrou quando Deus tirou o povo do Egito. A gente, meu irmão, já vive passando luta. Ainda vai buscar mais luta ainda. Vai mexer com o teu psicológico. Porque se tua família sofrer, tu vai sofrer também. É uma decisão sua. E Deus trata o ser humano como ser espiritual. Lá no Antigo Testamento, a Shekinah de Deus, o poder de Deus. É só aí, não. Vamos para Jesus? Vamos para o Novo? Eu falo no Antigo, estou falando, vou para finalizar. Jesus era 100% homem e 100% Deus. No Getsêmani, Jesus chorou. Ele orou que saiu sangue do seu suor. Psicológico. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele estava agoniado. Psicológico. Jesus teve a grande ceia com os seus discípulos. E quando ele voltou, depois ressuscitado, ele se encontrou com os discípulos. Sociológico. Eles tinham os discípulos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz, depois que Jesus veio do deserto, ele teve fome. Foram 40 dias no deserto. Ele comeu biológico e espiritual. Jesus fez grandes milagres e continua fazendo. É assim que Deus trata eu e você. É assim que Deus trata a gente. Aleluia, glória a Deus. Então, se você quer viver bem com a família, sociologicamente, viver bem psicologicamente, quando Deus sair de casa e voltar, comer bem, viver bem, você tem de tomar a decisão certa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qualquer nação que é contra Israel não prospera. E tem governo aí que é contra Israel. E a gente tem que orar por Israel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, vamos tomar uma decisão certa. Não estou citando o nome de ninguém aqui, não. O futuro do país está nas minhas tuas mãos. Eu finalizo dizendo, Deus teve misericórdia do Brasil. Deus sabe. Porque uma pessoa entrou. Vou finalizar dizendo, Deus livra os céus do ambiente do desastre. Quando Eli estava na caverna, que faltou comida, o povo não levou, ele foi para a fonte. Quando a fonte secou,
Deus livrou ele do ambiente do desastre, foi para a casa da viúva e foi alimentado. Mas ele teve que orar e agir. Deus livra os seus do ambiente do desastre, mas você também tem que agir. E ore para Deus livrar o Brasil do caos social. Aleluia, glória a Deus. Da destruição desse país. Porque eu amo esse país e eu me preocupo com as famílias, com a igreja e com as crianças. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.